Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo José Barbosa, sou supervisor de coleta e qualidade de pesquisas do IBGE. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal relacionado ao processo seletivo do IBGE de 2026, né? E hoje, né, vai ser mais um vídeo de resolução de questões. Esse vídeo hoje vai ser resolvendo as questões da disciplina de Ética e Serviço Público da prova de 2021, que foi realizada pela banca Sebrasp. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo resolvendo as questões dessa disciplina de ética e serviço público da prova de 2023, que foi a prova que eu fiz, né, que foi realizada pela banca IBFC, e hoje vai ser a de 2021, que é do Sebrasp, né? Aí vocês podem assistir o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link, e vocês podem comparar, né? Quem vai fazer a prova de 2026 é a banca FGV. Vocês podem comparar e debater aí, né? Vocês acham que o nível das questões da FGV vai ser mais próximo da Sebrasp, do Sebrasp ou da banca IBFC? Então, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar com as questões aqui de agente de pesquisa e mapeamento. Quando terminar as 5 questões do cargo de APM, vamos fazer de supervisor de coleta e qualidade. Então, aqui, ó, aqui a banca Sebrasp, cargo de APM 2021. Arnaldo, supervisor de coleta e qualidade, ordenou a Fabrícia, que é agente de pesquisa e mapeamento, que ela adulterasse os dados da coleta de pesquisa de natureza estatística, a fim de beneficiar Pedro, que é primo de Arnaldo e é prefeito da cidade, com dados estatísticos que fossem mais favoráveis à sua gestão. Então, acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz do disposto no Código de Ética do IBGE e na Lei 8.112 de 90. Então vamos lá, né, pessoal? O que nós podemos já perceber é que a banca Sebrasp ela tenta criar ali uma contextualização, cria uma situação hipotética, né? Para não ser tão direta quanto igual a IBFC, que só coloca lá um artigo e pergunta se está certo ou não, tem muitas questões de verdadeiro ou falso. Já a Sebrasp não, aqui em várias questões ela trouxe essa contextualização aí que é para dificultar um pouco mais a resolução, né? Que questão de lei, de legislação, não são tão complicadas de se resolver. Então vamos lá. Letra A. Fabrícia deverá recusar-se a cumprir tal ordem, já que o dever do servidor público é cumprir as ordens superiores não se aplica quando tais ordens são manifestamente ilegais. Então essa aqui já é a opção correta, a letra A, né? Quando, né, no Código de Ética e na lei também fala que nós devemos cumprir é, a demanda dos nossos superiores, né? Só que caso a gente saiba que aquilo é ilegal, nós não devemos cumprir, não devemos denunciar, na verdade, né? É um dever do servidor representar contra a ilegalidade, né? Então a Fabrícia não tem que cumprir essa ordem, já que é manifestamente ilegal. É a letra A correta. Vamos ver as demais. Ó, Fabrícia deverá cumprir a ordem de Arnaldo, pois o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores. De fato, mas essa é uma ordem ilegal, né? Porque ele está pedindo para adulterar um documento. Então, é uma ordem ilegal. Se fosse legal, tudo bem, né? Letra C. Sendo Arnaldo chefe de Fabrícia, resta inoportuna a sua denunciação, pois o encaminhamento da denúncia só pode ser feito ao superior hierárquico, ou seja, ao próprio acusado. Isso aqui está incorreto, pessoal. Na Lei 8.112 fala que caso um servidor que venha de fazer uma denúncia em relação a alguma coisa, ela perceba, né, que o superior dela possa estar envolvido nessa situação, ela pode denunciar para outro superior hierárquico. Então, não vai ser para o próprio acusado. Letra D. Fabrício deverá recusar-se sob fundamento de que fere a dignidade humana. Não. E letra E. Deverá cumprir a ordem. Também não. Letra A, correta. Outra. Yolanda é gerente de uma padaria e passou no concurso para agente de pesquisa e mapeamento. No que se refere à situação hipotética, assinale a opção correta. Isso aqui também é uma questão bastante interessante. Então, pessoal, lá na Lei 8.112, né, traz lá algumas possibilidades de acumulação de cargos públicos. Não se fala lá de cargos privados, sempre cargos públicos. A pessoa ela pode ocupar 2 cargos públicos, né, caso sejam de professor, 2 cargos de professor, um cargo de professor com um técnico ou científico, ou 2 cargos na área de saúde. Então, recentemente, agora em dezembro de 2025, houve uma emenda à Constituição que retirou
partir para professor. Então, professor, atualmente, ele pode exercer a profissão de professor, né? E qualquer outra que seja. Então, caso ele seja professor e seja policial, ele pode. Caso seja professor e trabalhe por IBAMA, também pode. Então, não tem mais essa obrigação. Mas como essa emenda foi após a publicação do edital, então não vale para gente. O que vale é esse aí. Dois cargos de professor, um professor com técnico científico, ou dois cargos de área da saúde. Mas isso na área pública, né? Mas caso for privada, isso aí não tem área privada, né? Tipo, o cara trabalha como atendente na padaria. Não tem obrigação nenhuma, só tem que ter compatibilidade de horários, né? Mas o que é interessante nessa questão é que ela fala que ela é gerente da padaria. Aí não pode. Lá está falando que uma pessoa que trabalha numa área pública, no serviço público, ela não pode ocupar cargo de gerente de uma empresa, de uma sociedade privada. Então esse que é o problema dela, ela é gerente. Então vamos ver as questões, as alternativas. O exercício do cargo de agente de pesquisa é compatível com o gerente de padaria, se houver compatibilidade de horários. Já tem essa questão da compatibilidade de horários, né? Que não é só ter a possibilidade para professor, pode ter dois cargos de professor. Mas caso seja tenha incompatibilidade de horários, não vale. Então essa aqui está errado. Ela não é compatível com o gerente. Ó, B. Para exercer o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, Yolanda poderá ser gerente de padaria, mas não poderá ser acionista ou cotista. Isso aqui está invertido. Na verdade, ela pode ser cotista ou acionista de qualquer empresa que seja. Tipo, só porque você é servidor, você não vai poder investir em empresas. Tipo, comprar uma ação da Petrobras. Isso não faz sentido. Você não pode exercer função de gerência numa sociedade privada, mas você pode ser acionista normalmente. Letra C. Yolanda poderá continuar a exercer a função de gerente de padaria? Não. Desde que cumpra as metas estabelecidas pelo IBGE? Não pode. Letra D. Para exercer o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, Yolanda não poderá ser acionista, cotista ou gerente. Isso aqui está errado. Ela pode sim ser acionista ou cotista dessa padaria, caso seja uma padaria grande, né? E letra E, que é a correta, né? Para exercer o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, Yolanda poderá ser acionista ou cotista, mas não poderá ser gerente. Então, essa é a alternativa correta. Eduardo, agente de pesquisa e mapeamento, pediu ajuda a Betânia, sua namorada, que não pertence aos quadros do IBGE, para realizar a coleta de dados estatísticos em sua região. Betânia, de pronto, concordou e executou a ação. Considerando o Código de Ética do IBGE e a Lei 8.112, Eduardo, vamos às alternativas. Não cometeu nenhum desvio ético ou legal. Cometeu sim, pessoal, porque lá na Lei 8.112 diz, né, que a pessoa não pode acometer pessoa estranha à repartição, um trabalho que seja dele. Então a namorada dele não faz parte dos quadros do IBGE e ele passou um trabalho que era dele para ela. Então ele cometeu sim um desvio ético e legal, né? Letra B. Ele cometeu uma ilegalidade, pois lhe é vedado por lei envolver pessoa estranha à repartição no desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade. Essa é a alternativa correta e está lá na Lei 8.112, né? Que fala isso aí, que já está escrito na alternativa. Então, foi uma ilegalidade, sim. Vamos ver as demais. Cometeu tanto uma ilegalidade quanto desvio ético, está expresso no no Código de Ética do IBGE, não está expresso lá, né, no Código de Ética essa situação, e sim na Lei 8.112. A letra D, não cometeu nenhuma ilegalidade, cometeu sim. Aí fala que incorreu um desvio ético previsto no Código de Ética, não está previsto no Código de Ética, sim na Lei 8.112. E a letra E, cometeu uma ilegalidade para a qual está expressamente prevista a pena de censura. Isso aqui também não, por quê? A censura não é uma penalidade disciplinar da Lei 8.112, sendo do Código de Ética do IBGE, né? Então, o que é ilegalidade está na Lei 8.112, não no Código de Ética. Então, está aqui, ó, eu trouxe aqui, né, o artigo 117 da Lei 8.112, que fala que no inciso 6, que cometer pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de sua atribuição do seu subordinado, né? Então, é proibido a pessoa trazer uma pessoa estranha em repartição para fazer o seu trabalho. E outro, né, é proibido também participar de gerência
ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Então, nessas qualidades aí pode exercer, né? Não pode exercer gerente ou administrar uma sociedade privada. Que, né, conforme o expresso no Código de Ética do IBGE, as fontes dos dados das pesquisas estatísticas geocientíficas oficiais do Instituto devem contemplar o quê? Então vamos lá. Essa aqui já mais direta, né? Não tem aqui uma contextualização, nem uma situação hipotética. Então vamos lá. Ele trouxe aqui algumas alternativas para tentar enganar, como essa letra A dignidade, o decoro e o zelo, e mais outras coisas, né? Que são os primários maiores. Eles devem nortear o funcionário público do IBGE, né? Então, isso aqui não tem a ver com a relação às pesquisas estatísticas geocientíficas, e sim com atitudes que os servidores do IBGE devem seguir, né? Então, a dignidade, essa parte lá ó, de a eficiência, a eficácia e a consciência dos princípios morais, é tudo isso aí junto e é o que norteia o servidor do IBGE. Então, não é isso. As fontes de dados das pesquisas estatísticas geocientíficas, eles devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. É essa a alternativa correta que complementa esse inciso lá, ou é o artigo, eu não lembro. Que eu acho que é o primeiro artigo, na verdade, do, do Código de Ética do IBGE. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Então, é por isso que é importante estar revendo aí os artigos, os incisos do Código de Ética, né, para você ir lembrando aqui das coisas, né. Essa aqui eu acho que é a última de APM. De acordo com o Código de Ética do IBGE, a ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é. Então, vamos lá. Letra A é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Então, essa aqui, a letra A, já é a alternativa correta, porque a letra B está escrito em seja sua demissão. Caso fosse tratando da Lei 8.112, essa aqui poderia ser correta, porque se a pessoa ficar faltando de forma injustificada ao serviço, pode configurar abandono de cargo, que é quando a pessoa falta por mais de 30 dias de serviço e não justifica. Ela pode ser demitida, vai ser demitida, na verdade, pode não, ela vai ser demitida. Mas aqui está falando do Código de Ética. E o que fala no Código de Ética é isso: cada pessoa fique faltando ao serviço público sem dar justificativa é um fator de desmoralização. Então a letra A é a correta. Ó, a letra C é um direito do trabalhador sujeito às regras da CLT, né? Caso de quem presta o serviço temporário, não é. Mesmo temporário, nós não seguimos as regras do CLT, e sim dos servidores estatutários do IBGE. E é um direito do servidor? Não, né? A pessoa tem direito a férias, folga e tudo mais, mas se ausentar de forma injustificada não é um direito. E está dizendo ali que não fere os preceitos do código, fere sim, né? E ele ainda fala se não ultrapassa 30 dias para tentar confundir quem leu ali a Lei 8.112, né? Então está aqui das regras deontológicas que falam a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos primários morais são primários maiores que devem nortear o servidor público. Então ele trouxe aí esses adjetivos aí, né? Trouxe em forma separada para tentar confundir. Mas o que eles perguntam lá é essa parte aqui mais para o final. Ó, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Então, essa, como eu falei, né, é a correta. Então, encerramos a parte de APM, vamos agora para a parte de supervisor de coleta e qualidade. Então, como eu falei, né, antes, o legal da Sebrasp é que eles tentam dificultar criando essa contextualização aí, uma situação hipotética, né? Então, vamos seguindo. Sérgio é servidor técnico administrativo de uma universidade federal em estágio probatório e passou no concurso para supervisor de coleta e qualidade do IBGE. Assinale a opção correta acerca dessa situação hipotética. Letra A. Sérgio só poderá acumular os dois cargos se houver compatibilidade de horários. Então, pessoal, como eu falei, na lei, né,
está previsto lá as condições e lá as situações lá que pode, né, como eu falei, são cargo de professor, dois cargos de professor, cargo de professor com técnico e científico, ou dois cargos na área da saúde. E com essa emenda à Constituição, agora é professor com qualquer outro cargo que houver. Mas para a gente, como eu falei, não está valendo ainda, porque essa emenda foi após a publicação do edital. Então ele não pode acumular os dois cargos, porque não tem essa previsão na lei, né? Então, letra B. Mesmo que haja compatibilidade de horários entre os dois cargos, Sérgio não poderá acumulá-los. Isso aqui é a alternativa correta, porque um é um cargo de técnico administrativo, né? Se fosse um cargo de professor, estaria tudo bem. Mas aqui é um cargo para supervisor de coleta e qualidade. E não importa se é um cargo temporário, ele está seguindo as mesmas regras aí de quem é um servidor estatutário. Então, mesmo sendo temporário ou não, não importa. Então, a letra B é a alternativa correta. Vamos ver as demais. Sérgio só poderia acumular os dois cargos se o cargo de supervisor de coleta e qualidade fosse comissionado. Também não está previsto na lei. O que fala lá é que a pessoa só pode exercer um cargo de função comissionada, ou caso ele tenha dois empregos ali no serviço público, né? Dois cargos de professor, e ele receba ali uma função comissionada, então ele vai parar de receber desses dois cargos efetivos e só vai receber da função comissionada. E não é esse caso aqui. Ó, letra D. Se Sérgio solicitar a licença do cargo da universidade para tratar de interesses particulares, poderá exercer o cargo de supervisor, enquanto durar a licença. Então, pessoal, isso aqui já não tem nada a ver com o que está disposto na Lei 8.112, né? A gente nem estuda essa parte. Então, não sei se isso aqui poderia, mas se poderia, eles não poderiam cobrar, porque eles não pediram para a gente estudar sobre essa parte de licença aí, licença para tratar interesse particular, então não tem nada a ver. E provavelmente não pode. Ó, e como cargo de supervisor é por cargo por tempo determinado, Sérgio poderá acumular os dois cargos. Não, não. Mesmo que seja um cargo temporário, segue as mesmas regras de um cargo efetivo. Então a letra B, de fato, é a correta. Essa questão aqui foi muito interessante. Ó, Beatriz, servidora pública do IBGE, fez um discurso exaltando as qualidades de Fernanda, que é presidente do IBGE, no recinto da repartição. Considerando essa situação e o disposto no Código de Ética e na Lei 8.112, assinale a opção correta. Então, pessoal, isso aqui é complicado, né? Porque dessa parte de exaltar a qualidade ou falar mal de alguém, né? Acontece. Eu já estive na repartição e o pessoal às vezes não leva muito a sério, também fala mal de político, porque infelizmente é, já se tornou, se já está no emprego das pessoas, o pessoal debatendo sobre política e o pessoal se odiando por causa de político, mas não é nada grave assim, né? Então acontece isso lá, né? Mas vamos ler o que está previsto na lei, no Código de Ética. Ó, nada obsta que Beatriz faça tal discurso, pois ela goza da prerrogativa da liberdade de expressão. Bem, na Lei 8.112 está falando que a pessoa não pode, no recinto da repartição, ficar exaltando ou falando mal, né, manchando a reputação de qualquer pessoa que seja. Então, não, ela não pode fazer esse discurso lá no recinto da repartição. B. Como manifestação de apreço a Fernanda, Beatriz não descumpriu nenhum preceito ético do Código de Ética e tampouco da lei. Descumpriu sim, porque na lei está falando que não pode. C. Beatriz não poderia ter feito tal discurso, pois é vedado ao servidor público promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. E essa é a alternativa correta. Não pode ser manifestação de apreço, né? A pessoa ficar falando bem de alguém, ou de desapreço também, né? Ficar falando mal de alguém lá na repartição. Então essa é a alternativa correta. E ó, letra D. A atitude de Beatriz está sujeita à pena de suspensão a ser aplicada pela comissão de ética. Isso aqui está tudo errado. A comissão de ética, ela só aplica a pena de censura. Então não tem nada a ver com isso aqui. E ó, letra E, a atitude de Beatriz está conforme o Código de Ética, que garante seus servidores o direito à livre manifestação. Não, é incorreto. Vincentina, supervisora de coleta e qualidade, que supervisiona Felício, recebeu propina de Aderbal, prefeito de determinado município, para adulterar os dados de coleta de pesquisa a fim de produzir resultados estatísticos mais favoráveis à sua gestão. Felício tomou conhecimento desse fato. Com relação à situação hipotética, assinale a opção correta.
Felício deverá denunciar Vicentina pela prática delituosa, pois o servidor do IBGE deve representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Isso aqui está correto, pessoal? Ele deve, né, representar contra qualquer comprometimento que é indevido e ele deve denunciar essa prática aí. Então, a letra A, até o momento, está correta. Letra B. Felício não poderá denunciar Vicentina porque ela é sua chefe. Não, isso aqui não tem nada a ver. Tanto na lei quanto no Código de Ética, ele fala que deve representar contra algo que foi legal, né? Então ele pode sim denunciar ela. E C. Caso Vicentina peça a Felício para realizar as referidas adulterações, este deverá obedecer em respeito à hierarquia. Não. Você deve corresponder às demandas do seu chefe, né? Ao superior hierárquico. Mas, como eu já falei, se for algo ilegal, você não deve fazer. Então, a letra C também não. Vicentina poderá ser punida com advertência ou suspensão, mas não com a demissão. Não, pessoal, lá, eu acho que na demissão, lá na parte de demissão, deve ter algum inciso falando, né, que adulterar informações estatísticas pode ser punido com a demissão. Então, provavelmente, é, pode ser demitido assim. E letra E, caso Vicentina peça a Felício para realizar as referidas adulterações e ele se recuse a fazê-las, ele poderá responder por insubordinação grave em serviço. Não, pessoal, porque é algo ilegal, então ela não pode fazer isso. Mas se fosse algo legal, aí sim ele poderia responder por insubordinação grave em serviço. Então a letra A é a correta. Outra, aqui, essa aqui é gigante. De acordo com o Código de Ética do IBGE, devem ser públicos. Então, né, pessoal, antes de. Não vou ler todas as alternativas, mas vamos lembrar: o que deve ser público? Os dados estatísticos, né? As informações estatísticas que o IBGE produz. E isso deve ser público, né? Porque, justamente, essas pesquisas são feitas para gerar esses dados para a sociedade. Então, as estatísticas devem ser públicas. O que não pode ser público são os dados individuais das pessoas físicas e jurídicas que são coletados, né, nas pesquisas do IBGE. Então vamos ver. Ó, a letra A fala que os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas podem ser divulgados? Não. A letra B, os dados estatísticos podem ser divulgados? Sim, mas não as leis. As leis também devem ser divulgadas. A C, as leis, os regulamentos e as medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos, mas não os dados estatísticos das pesquisas. Não, pessoal, os dados estatísticos devem ser divulgados. E letra D, os dados estatísticos das pesquisas, as leis, os regulamentos, as medidas e os sistemas estatísticos, mas não os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE. Então essa é a correta, né? Nós não podemos divulgar informação sigilosa das pessoas, né? Porque quando eu não lembro a lei, né, pessoal, mas quando a gente inicia a entrevista, quando é a primeira entrevista, nós entregamos uma cartinha que fala na lei que são informações que são sigilosas, que são somente para informações estatísticas, né? Então, caso houvesse essa quebra de confiança entre o servidor e o informante, né? Ninguém iria responder mais o IBGE. Então, essas informações individuais não podem ser divulgadas. E a letra E está falando que os dados individuais de pessoas jurídicas podem ser divulgados? Não, nem de jurídica e nem de física. Em consonância com o Código de Ética do IBGE, a moralidade da administração pública. O que é a moralidade da administração pública? Letra A. Pressupõe que a legalidade é superior à finalidade na conduta do serviço público? Não, pessoal, não é superior. Elas devem ser iguais, né? Digamos assim. Tipo, a legalidade e a finalidade são o que devem ocorrer para um ato ser moral. Então, não deve ser só legal. Se a finalidade for estranha, que é o fim, que é é o bem comum, né, das pessoas, mesmo que seja um ato legal, ela não é um ato moral. Não sei se deu para entender, mas não é isso. Eu vou logo para a opção correta, que é a letra D, que pressupõe que a ideia, que o fim é sempre o bem comum. Então, a moralidade da administração pública, ela pressupõe isso. A ideia que o fim é sempre o bem comum. Então, o ato não importa se ele for só legal, mas se a finalidade dele for estranha a esse aí, que é o bem comum, não é um ato moral.
que ocorre muitas vezes aí, né, por parte de políticos que utilizam da legalidade de um ato para se beneficiar ou beneficiar alguma pessoa, né? Ah, um ato é legal, então tá tudo bem. Mas ele tem a finalidade como o bem comum, então é isso, tem, esse que é o debate aí sobre a moralidade na administração pública. E a letra E, ela se limita à distinção entre o bem e o mal? Não. Então a letra correta aqui é a letra D. Tem aqui essa informação. A moralidade, ela não se limita à distinção entre o bem e o mal, e ela deve ser acrescida sempre que o fim é sempre o bem comum. E o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do serviço público considera a moralidade do ato administrativo. Então tem que ter esse equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. E é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim aqui. Foram 5 questões dessa disciplina, né, para supervisor e 5 para a PM. Em 2026 vai seguir esse mesmo modelo. E aí, pessoal, você acha que as questões do Sebrasp foram mais difíceis que da IBFC? Eu fiz a de 2023, né, eu achei muito tranquilo. Mas aqui do Sebrasp também, para quem estudou, é bem tranquilo. E eu acho que a FGV vai seguir mais essa linha aqui da Sebrasp, de criar uma situação hipotética aí, vai poder dificultar um pouco mais, né? Porque essas questões aí que só perguntam de cara aí, lá, né? É muito fácil, né? Então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou das questões, quantas você acertou e até o próximo vídeo.